Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Quarta 3PS Conversa, com 4 profissionais da TV aberta: o Breno Poubel, Christian Mello, a Renata Cuzuoka e a Ana Paula Paiva. O A3PS Conversa é patrocinado pela Foxrite. Bom dia, gente. Vou começar então pela Renata. Renata, você pode falar para a gente um pouquinho sobre como você começou a trabalhar com áudio, como é que foi que você chegou no áudio? Bom, eu desde sempre gostei muito de música e já trabalhando na Record, eu sou formada em rádio e televisão, e a Record é uma empresa muito boa, assim, em questão de você poder progredir dentro da empresa. Então, assim, eu entrei lá como estagiária e eu tive várias oportunidades de poder aprender outras coisas além do que eu já sabia. E então eu me encaminhei para o áudio, né? E comecei a aprender com sonoplastas, peguei paixão. Eu cheguei a fazer até estágio em edição de imagens, para ver o que eu realmente queria, sabe? Porque quando eu comecei a fazer rádio e televisão, quando eu entrei para essa área, eu gostaria muito de. Na época, eu queria muito ser editora. Só que, eu coloquei na balança e falei: não, peraí, não é isso. E aí, como teve a oportunidade, eu fui aprendendo e até hoje estou lá aprendendo, né? Um pouquinho mais sobre áudio, mexendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E aí foi assim que eu entrei para a área de áudio, né? Então Acho que você saiu da faculdade direto para a Record, e aí lá que sim. você começou a trabalhar com áudio. São quantos anos já? Eu tô na parte de áudio uns 3 anos. Não é muito tempo, não. Pouquinho, né? Comparado com todos os sonoplastas que temos aí. Eu só acho que é a caçula, né? Legal. Vamos passar para Ana. Ana, como é que é esse seu caminho até chegar no áudio? E aí, galera? Porra, caminho longo, né? Porque foi meio também tipo a Renata, assim, eu ouvia muita música quando criança e sempre me atentava muito a efeitos, delays e coisas assim, sempre achei sensacional e tinha muita curiosidade de saber de como isso era feito, sabe? E aí fiz faculdade de produção fonográfica, a única coisa próxima que eu consegui achar aqui no Rio de Janeiro, né? E fiz aula com uma galera, inclusive a Daniela Pastore também, que é uma figurinha certa aqui do áudio. Aí depois que eu terminei a faculdade, fiquei meio sem saber também o que fazer, porque é difícil entrar assim, né, sem conhecer muita gente. Então, fui falando com pessoas aqui e ali e eventualmente consegui um estágio no estúdio do Carlos Trilha. Pô, gravei uma galera, foi sensacional, fiquei lá 9 meses. E aí saí de lá e fui para o IATEC fazer um curso de áudio também, áudio para TV e cinema, com o Paulo Roberto aqui da Globo. E conheci o Paulo, eu tinha só eu e mais uma menina na sala, o que a gente sabe, né, Renata? Mulher no áudio é É bem difícil. super difícil, e ele achou sensacional de estar eu ali interessada e tal, e ele me trouxe para a Globo. Ele falou: cara, manda seu currículo para mim. Queria muito levar uma mulher para o áudio lá também, porque a gente não tem quase, e acho super interessante. E aí ele me trouxe para fazer uma entrevista aqui para trabalhar no Big Brother. E aí entrei na casa, pô, montei microfone, montei antena, foi sensacional, assim. Só que acabou que eu não fiquei no Big, porque rolou uma mudança lá de gerência e tal, e aí o cara que me trouxe para lá me levou para o estúdio de linha de show. E aí eu fui para a linha de show fazer ao vivo, montar PA, montar banda, microfonar, passar cabo, fazer tudo. E assim que eu comecei. E aí depois, hoje eu tô na pós, eu tô no CPP, né, onde eu conheci também o Breno. E eu tô aqui agora na pós-produção há 3 anos. Mas ao todo, Rede Globo já são 10. E estamos aí, aprendendo todo dia. Bacana, bacana. Legal que você teve essa experiência toda, né? Passou por várias. Sim, sim, porque a captação também eu acho que é uma parada super interessante, né? Desde estúdio até depois fazer estúdio, mas fazer ao vivo, né? Que é outra coisa completamente diferente. E, pô, ter a oportunidade de montar PA, de alinhar som,
que eu acho sensacional também, é uma parte muito interessante, mas chega um momento também que você fica meio que travado, assim, né? Você não tem mais muito para onde ir no estúdio, né? Então, a pós também sempre foi uma coisa que me interessou também, por ter passado por estúdio, por já ter tido experiência com Pro Tools também, entendeu? Aí eu achei que a pós-produção seria mais um passo legal na profissão para também entrar em um outro mundo, né? Legal. Breno, conta pra gente como foi essa tua chegada até os dias de hoje. O caminho. Tentar resumir aqui, mais ou menos. Já tem bastante tempo, né? Era adolescente. Comecei estagiando na Hobby Filmes, num projeto de restauração de disco do acervo do CCBB, do Centro Cultural Banco do Brasil. Aí o Roberto me deu um manual do Sonic Solutions, falou, decora isso e volta aí. Aí foi aí que eu comecei. Logo depois pintou uma chance de ir para a Globo, isso em 1995, para criar um departamento lá que hoje é o Departamento de Edição de Diálogos. Na época se chamava Departamento de Masterização, porque a gente pegava o mixado e tentava melhorar alguma coisa, algum áudio saturado, tentava quase que dar um normalize, não era um normalize, mas quase isso, assim, dar uma comprimida, né? Enfim, depois eu passei para mixagem, já isso nos anos 90 ainda, e aí fiquei na Globo de 96 a 2006, mixando. Em 2006, a Record me chamou, eu achei legal, fui para a Record, fiquei 10 anos na Record fazendo novela, até 2016. Em 2016, a Globo me chamou de volta, voltei para a Globo e estou até agora mixando também. É basicamente isso. Christian, conta pra gente aí um pouco da tua carreira, cara. Como é que chegou até aqui? Bem, acho que boa parte da galera que trabalha com pós-produção, não sei se geral, mas assim, boa parte que eu conheço sempre foi um músico, né? Tem aquela estigma do músico frustrado que vira técnico de som. Eu, na verdade, fui um músico que gostei muito mais da pós-produção. Então, a vida foi me levando para a pós-produção. Eu tinha uma banda, e aí o nosso som era legal ensaiando, ao vivo era uma porcaria, e aí você começa a pesquisar por quê, né? E aí comecei a fazer um curso atrás do outro, fiz de uma semana na Sabra Som ainda, com o Chagra Winter, que me indicou o IAV, e aí fiz o curso do IAV com o Claret, na época que era só o Claret e o Franklin Garrido, então tive experiências muito legais, assim, de troca de informação. Quando acabou o curso, eu pedi para o Claret me indicar, né, para algum estúdio, para alguma banda, para alguma coisa, e ele me indicou para um grupo de banda de baile, né, chamado Primeira Mão, que fazia formaturas, eventos sociais. E eu fiquei com eles meio que estagiando uns 3 meses, mas foi tempo suficiente para fazer amizade com o pessoal da banda, e o tecladista me indicou para uma produtora que fazia novela para Record. E aí eu comecei trabalhando como assistente, né, fazendo ruidagem, um começo de edição de diálogo, porque editar diálogo com beta analógica, como o Breno falou, e jogando isso num DA88, então a gente tinha, sei lá, 4 canais de trilha, 1 para voz e 3 para efeitos. E aí você tem que fazer uma cena de explosão, capotamento e afins, você tinha que fazer uma pré-mixagem, jogar para um canal, tudo isso mono, e não tinha volta, né? Uma vez feito e queimava no canal livre, liberava os outros canais para complementar, né? Então, eu fiquei acho que uns 4 meses nessa empresa, nessa produtora, e logo pintou uma oportunidade de fazer novela na Record. Isso ainda em 2000. Então, eu fiz 3 novelas com a Tílio Ricó. Já era um outro equipamento, né? Até que interessante na época, até que revolucionário. Não sei se vocês conhecem o DAR, que era Digital Audio Research. Era equipamento inglês, mas que já tinha touchscreen nessa época. Um painel enorme com touchscreen, 8 pistas só. Mas na época, acho que o Batman, o primeiro Batman ali com Michael Keaton,
foi feito nessa plataforma, né? E a Record comprou, então, assim, para mim foi uma revolução você sair no meio digital, mas de formato analógico e partir já para beta digital, né? Depois de um tempo, a Record mudou para o Pro Tools, em 2004. A Record começou a migrar para o Pro Tools, e aí eu me especializei em Pro Tools, e aí eu fiz toda a programação da Record, né? Porque depois que acabou a novela, eu saí, voltei para a produtora para fazer dublagem, até para a NetGeo aí, com o nosso amigo Kiko. Então a gente gravava as dublagens aqui em São Paulo, né, no estúdio da Marba, e mixava na produtora JPO. Depois de uns 4, 5 meses, a Record me chamou de volta como operador de áudio externa. Então foi legal também fazer um pouco de captação, que é como a Ana falou, é uma baita escola, porque você sai para a rua, é guerrilha, né? Você sai com seu equipamento, se você não se preparou, não perguntou para a equipe o que vai ser gravado, você está vendido na externa, não tem como voltar, esqueci um microfone, não tem jeito. Então você tem essa parte de pré muito legal. Aí deu 8 meses, me promoveram para sonoplastia de novo. Fiquei mais 2 anos ali fazendo Raul Gil, fazendo Márcio Garcia, estreia do Mito Espetacular. Então todos os programas que estreavam eu estava envolvido, né? Na parte não só de finalização, mixagem, mas um pouco de produção musical também, né? Da escolha das trilhas, de você formatar toda essa identidade sonora. Foi quando em 2004, em agosto, a Record voltou a fazer novela com Isaura, e por problemas com sonoplastas que tinham lá, me transferiram para o departamento de novelas, e lá eu fiquei até tudo migrar para o Rio. 2014 para 2015, pintou uma oportunidade para assumir a equipe de sonoplastia como supervisor. E lá eu fiquei até ontem, né, como gestor da equipe. E foi uma parte legal também, né, você gerir pessoas, porque quando a gente só fica nós e nossos botões, né, a vida é muito mais simples. Quando você começa a gerir equipes, horários, problemas pessoais, então a gente lida com uma outra parte da pós-produção que não é de conhecimento de muitos. Então foi um desafio legal, mas em paralelo eu sempre fiz programa para Multishow, com Produtoras Floresta, Formata. Nunca deixei de ser sonoplasta, né? Eu estava supervisor. Então sonoplasta, mixador. Estou começando com uns documentários longas, né? Estava até no Rio aí no final de semana gravando um documentário com a escritora Nelly da Pinhon. Então assim, o áudio ele é vasto, e a gente que gosta quer estar sempre em tudo. Então basicamente é isso. Obrigado, Christian, pela explicação, e a tua explicação já nos leva para uma série de perguntas aqui, né? Acho que hoje eu e o Kutz, como a gente conversou antes de entrar no ar, né? A gente hoje está numa posição especialmente de curiosos aqui e de desconhecedores da realidade do áudio da TV, nunca tendo trabalhado em emissoras. Então, a gente vai começar a fazer aquelas perguntas básicas agora. E, por exemplo, assim, cara, quais são as funções dentro do mundo de áudio na TV? Porque tu tá usando o termo sonoplasta depois de trabalhar com externa, aí trabalhei como supervisor e eu fico me perguntando, tá, então como é que funciona essa cadeia, né? Primeiro, o que faz um sonoplasta, afinal? O que é ser sonoplasta em TV? Vamos lá. É assim, ó, porque então, eu tive a vivência de trabalhar em estúdio, né? Então, dentro do estúdio, existem também vários tipos de sonoplasta com operações diferentes, né? A gente tem o sonoplasta, por exemplo, do PGM, que é o sonoplasta do programa. Ele que finaliza tudo, ele recebe tudo e faz a mixagem ao vivo. E tem a sala atrás do sonoplasta do PGM, que é o cara que mixa a banda para o PGM, entendeu? Ele manda um LR de tudo mixado para o PGM, e dentro do estúdio tem mais sonoplasta, que é o sonoplasta de PA e o sonoplasta de monitor, que faz o fone da galera da banda, entendeu? Isso tudo ao vivo.
Maioria das vezes, Entendi. né? Também tinha a gente também fazia programa gravado, tipo o Caldeirão do Hulk, às vezes também era ao vivo, às vezes gravado. Eu gravei muito, não sei se vocês chegaram a ver o Esquenta, da Regina Casé, que rolava na Globo, há uns anos atrás, que, porra, era uma loucura, gente. Era sempre, no mínimo, 2 bandas por programa, e eram, assim, uns 14 microfones sem fio rolando pelo cenário inteiro, sabe? E era uma loucura ficar a par de tudo, sabe? Qual microfone tá com fulano, microfone com ciclano, a comunicação era uma loucura, enfim. Mas era basicamente isso, né? Cada sonoplasta na sua posição. Então, durante um programa, eram no mínimo 4 sonoplastas operando ao mesmo tempo. E nós, técnicos, sempre... tudo de som dentro do estúdio tá na nossa conta. Desde passagem de cabo até o içamento de uma caixa de som. Entendeu? É basicamente isso. Ana, deixa eu ver se eu entendi aqui. Eu estou entendendo que sonoplasta é meio como uma palavra, categoria, que engloba todos os profissionais de áudio dentro de uma emissora de TV. Né? Todo mundo que trabalha com áudio é um sonoplasta lá dentro, correto? Sim. Entendi, assim, tá. Aí você tem, por exemplo, um técnico, no caso desses programas ao vivo, como você falou, você vai ter um técnico de PA, que é o cara que está cuidando dos microfones, que estão captando todos os atores, convidados, a plateia, tudo isso, e esse cara manda esse cara cuida só disso. Aí você tem um mixador das bandas ao vivo, um cara que cuida só das bandas. Exato. Aí você tem o técnico de mixagem central, que recebe do mixador de música, do mixador do PA, e você falou de um quarto, que era... seria o técnico de monitoração, que é o cara que faz os fones da banda. Dos fones da banda. Porque não necessariamente... Claro. Porque tinha algumas bandas que levavam o seu próprio técnico, com o próprio material também, mesa, enfim, sistema de in-ear e tal. Só que muitas das vezes era tudo nosso também. Nossa mesa, nossos equipamentos e nosso técnico, entendeu? Então, tinha também o sonoplasta de monitor, que nem sempre jogava. Às vezes vinha o técnico próprio da banda, né? Então, mas assim, basicamente é isso. Vocês teriam tipo uma estrutura de show, técnico de PA e técnico de monitor. Exato. Um mixador da música, que poderia estar mixando para entregar para um fonograma, para virar disco, para fazer o que quer, mas que no caso vai para a mesa central, onde você tem um cara que está recebendo tudo. Onde o sonoplasta de PGM mixa tudo e põe também a plateia, né? Porque a gente sempre também microfona do grid para baixo, sempre microfonamos plateia para poder ter pro cara do PGM poder jogar junto também. E é basicamente isso. O cara do PGM recebe tudo. Ainda tem também... Nossa, até esqueci, gente. Foi mal. Ainda tem a pessoa que opera o Pro Tools, gravando. Entendeu? No início, era um técnico de captação que sentava no Pro Tools e gravava. Mas depois de um certo tempo, eles preferiram colocar outro sonoplasta no lugar do Pro Tools. Então, muitas vezes, eles me colocavam lá, pô, Ana, você que saca de Pro Tools, tem como você gravar lá hoje e tal? Eu falei, beleza, vamos lá. Essa deve ser a função CNM, né? Cu na mão, né? Exato. A sonoplasta cu na mão. Porque, pelo amor de Deus, cara. Nem fala, o Pro Tools, porque era tensão. O Pro Tools para. O dia inteiro. E travou na minha mão várias vezes. Várias vezes. E na época também, a gente estava com o Windows lá, né? Ainda não era Mac. Então, pô, cara, nossa. Bora pro Reaper, pelo amor de Deus, que é mais leve. Então, assim, são 4... Na linguagem que eu estou acostumado a usar, são 4 técnicos de mixagem, né, técnicos de som, que operam mesas e microfones, que na linguagem da TV vocês chamam de sonoplastas, na verdade. Mas, no fundo, assim, seria um técnico de PA, um técnico de monitor, o técnico de mixagem que está recebendo o feed de todo mundo. Sim. E esse técnico de mixagem de música que está arrumando o som da banda para entregar para esse cara do feed, digamos, do que você chama de PGM, né? PGM, exato. Olha, aí, esse cara ou essa mina, né, Coach? Quanto cara, né? Profissional, né? Que agora a gente já entendeu que o sonoplasta é uma categoria geral, assim, mas como é que difere? Tem um pouquinho de diferença. Na Record a gente tem um pouquinho de diferença. Assim, com relação às bandas, né, que já tem uma estrutura fixa, própria, a gente costuma alocar de um Tuca, de uma Loudness, loca a estrutura de banda de acordo com o rider que a banda envia,
né? Que o técnico manda pra gente, o produtor de áudio da banda manda pra gente. Então a gente loca, algumas coisas eles trazem, e normalmente esse técnico deles já opera a mesa, já faz o próprio monitor da banda e manda pra gente um LR com banda separada e o microfone do artista separado, né? Pra gente poder reequilibrar caso necessário. Aí ele já faz essa mandada para nossa mesa de PA, que lá tem um técnico de PA que cuida do som de dentro do estúdio. No Switcher, a gente tem um sonoplasta de gravação, aí que entra o sonoplasta na Record, né? Porque a gente tem um técnico de PA, que ou é um técnico de PA ou um operador de áudio, que faz o som dentro do estúdio. No Switcher temos um sonoplasta, e esse sonoplasta ele é um pouco octopus, né? Porque além dele operar os mix do estúdio, que é de participante, porque não tem só banda, né? Você tem convidados, você tem artistas, você tem participações, o apresentador, então ele faz essa mix de microfone, somado com o LR da banda, mais o microfone do artista, e ele tem 4 estantes de play, com efeitinhos, com BGs, né? Que ele vai jogando no intervalo entre as apresentações da banda, ele vai conduzindo a sonorização, sei lá, com o Rodrigo Faro, Dança Gatinho, essas intervenções sonoras são colocadas pelo sonoplasta, né? E depois disso gravado, né, a gente ainda tem a figura do operador de microfone também, que é essa pessoa que a Ana falou, que canta, entrou microfone verde, microfone azul. Então é um operador de mic que fica na comunicação com o sonoplasta geral para poder definir qual que vai entrar para ele não deixar todo mundo aberto, né? Vocês usam cores? Fale mais sobre isso. Isso, são, assim, os microfones de bastão, para facilitar no vídeo, né, a interação do sonoplasta com a operação, a gente tem umas fitas lá, uns fita isolante, tanto em cima, embaixo da grade, quanto próximo ali à antena. Você coloca uma fita isolante colorida, para que distante você consiga saber qual microfone está com cada artista. Sim, porque provavelmente é muito mais fácil ver uma cor do que um número num microfone no vídeo, eu imagino, né? Sim, é mais intuitivo. Claro. Às vezes até a cor é complicado de ver também, porque muita gente segura na base, sabe? Sim. E eu lembro de várias situações eu falava, só por favor, não segura muito na base do microfone, porque também... E tem ainda a questão da antena ser embaixo. Se você cobrir a antena embaixo, rola interferência de RF, certo? Sim, já era. Né? Entendi, então, claro. esse era um problema também, mas justamente, como eu dei o exemplo do Esquenta, porque era um programa que, na época, a gente usava todos os microfones que a gente tinha e a gente ainda pegava emprestado do estúdio do lado, porque era muita gente, muito convidado. Então, a gente sempre estava coladinho, assim, em canto de cenário, para a gente saber aonde que está cada microfone, para a gente poder bater lá para dentro, para o PGM poder abrir e não perder ninguém, nunca, né? Uau! Aí já a parte de pós-produção, né? Depois que eles gravam, assim, na Record a gente recebe separado efeitos, trilhas, plateia e microfones. E só o apresentador que vem sozinho, né? Porque a gente realmente não tem esse Pro Tools gravando em direct out todo mundo. Mas até hoje foi o suficiente para a gente poder fazer a pós-produção. O que acontece? Normalmente um programa de 1h30, às vezes você tem 4 horas de gravação. E aí gera, né, o poder da síntese na mão do editor e cada corte na machadada, né? A gente não tem muito o que fazer. E os caras põem um insert de plateias parado, ou um insert de plateia aplaudindo, ou uma cara de um convidado parado, porque gravam câmeras paralelas. Aí tu te vira. Então, aí você tem que cobrir. Aí como você tem os áudios basicamente, minimamente separados, aí você acrescenta, né, plateias de banco. Normalmente, quando eles gravam esses inserts de plateia, a gente também tem o áudio dessa plateia original. Então, você acaba somando com essa plateia. Com o tempo, você vai montando um banco grande, que aí você nem acaba precisando mais, e você usa o que você tem, que é o suficiente. E aí você cobre com aplauso, você faz um sobe som de trilha, porque você tem um canal de trilha separado, então você tem aquela trilha
que já estava tocando, então você consegue fazer um sobe-som com essa trilha, e aí você faz um desce-som ali, mixando com o que já vinha, e você consegue suavizar esse corte, né? Basicamente, a gente vai costurando, né? Sim, é corte da edição e costura da gente. Enchendo de crossfade esperto para tentar manejar isso versus a imagem da plateia que entrou parada, mas tinha um aplauso no fundo. Nossa, esse é o pior. Esse é o pior. Esse é hardcore. Aí que eu faço, que eu costumava fazer quando eu fazia PGM. Eu pegava um aplauso que tinha um final. E aí eu emendava, e na hora do insert, acabou o insert, eu deixava aquele decay ali das palmas soltas, digamos assim, esse lado da plateia não está aplaudindo, mas o lado de trás está. Que legal. Eu vou puxar para o Breno aqui. Breno, a gente está falando bastante do ao vivo e a gente fica meio alvoroçado, assim, porque é um mundo muito louco, muito diferente, né? É muito louco mesmo. Não é meu mundo também, né? Eu nunca fiz ao vivo. Apesar de até pouco tempo atrás a gente ter muito pouco tempo para fazer um episódio de dramaturgia diária. Quer dizer, a gente ainda tem pouco tempo, mas antigamente a gente começava muitas vezes fazendo o capítulo que é ao ar no mesmo dia. Assim, então aí era uma correria mesmo. Na Globo é mais simples, vocês vão entender melhor. Tem um sonoplasta na Globo, quer dizer, na dramaturgia. Tem um sonoplasta que recebe o AF do editor e ele faz uma pré-edição de diálogos, dependendo do produto e do profissional. Às vezes ele faz até uma pré-mix de diálogos, já manda pré-mixado para o mixador, que é o sonoplasta de mixagem. Então nós temos um sonoplasta de diálogos, que no crédito vem como editor de som. Aí temos um sonoplasta de efeitos sonoros, que vem no crédito como sonoplasta de efeitos, que faz toda a edição de som e contribui com o sound design do produto e tudo. Temos um sonoplasta de Foley, que ele, enfim, faz o Foley, geralmente são 2. O sonoplasta de efeitos, de edição de som, ele também é responsável pelo Foley. Então, ele que vai indicar onde precisa, onde não precisa, porque na dramaturgia diária não tem tempo de fazer um Foley completo do episódio inteiro. Então, a gente faz pontualmente onde precisa. Como também não tem tempo de ficar fazendo prés e mixagens Então, o mixador já recebe tudo muito mastigado. E os ambientes, é o próprio editor de efeitos que faz? Editor de efeitos. Faz todos os ambientes, hard effects e Foley também. Ele meio que faz tudo que não é música. E o diálogo cuida só do diálogo. Mas é uma pessoa? É uma pessoa. Caramba, velho. E enquanto eles estão fazendo isso, eu estou colocando música no episódio. O produtor musical, o músico, ele me manda, sei lá, 500 músicas no início da novela. E eu tenho que trabalhar com isso. Ele não acompanha o dia a dia da sonoplastia. Faz parte da função do sonoplasta musicar o episódio, botar as músicas. O sonoplasta mixador, né? Porque você já falou do sonoplasta editor de diálogo, o sonoplasta editor de efeitos, o sonoplasta de Foley, que é imagino que a gente chama de artista de Foley, né? Imagino que alguém grave com ele. Aí... Seria como um finalizador, né? Sim, o mixador coloca a música, recebe esse material todo e mixa tudo. Ok. Só que na dramaturgia diária, esse material todo já vem muito mastigado, porque não tem tempo de a gente fazer uma mixagem tão elaborada. Hoje, a gente tem 9 horas para fazer um episódio, começando do zero, abrir o AF pela primeira vez e entregar o mixado em 5.1. Todo mundo trabalha 9 horas em paralelo? Não, em paralelo. Em paralelo. Tá. Sim, em paralelo. Porque enquanto eles estão fazendo o diálogo, eu já estou colocando música, que é o que dá mais trabalho, que é o que é mais cerebral, assim. Porque a mixagem em si não é tão complicada de novela. Agora, de série é outro papo. Aí a gente tem uma semana para fazer um episódio. Aí o produtor musical acompanha, geralmente, dia a dia, o músico. A mixagem é mais elaborada. A gente tem mais tempo para fazer tudo.
Então, muitas vezes, o editor de diálogo não pré-mixa, já só edita. Me manda para eu fazer uma pré de diálogos. Já é um trabalho mais parecido com a pós de cinema, assim, guardado as devidas proporções, né? Ou até a produção de séries de TV independente, que a gente também faz, Sim, assim, né? Você trabalha sim, com exatamente. uma semana, 2 semanas, dependendo, quem vai editar é o tamanho do produto, né? Exatamente, é. Nesse produto de uma semana, como é que é a divisão dos tempos, assim, de trabalho, mais ou menos, das equipes? Assim, quanto tempo tem um editor de diálogo, quanto tempo tem um editor de efeitos? Uma média de 3 dias para a função, por episódio. E você tem quanto tempo para mixar? É tudo muito maleável. Pode ser que eu faça um dia menos, um dia mais, mas geralmente eu tenho uns 4 dias. Assim, eu já abro, mesmo quando eles estão fazendo tudo, eu já vou visualizando o programa, né, o episódio, e já pensando no que posso fazer. Então, entendeu? O trabalho de mixagem mesmo deve levar uns 3 dias, depois que todo mundo me entrega tudo. Mas, enquanto isso, eu já vou trabalhando com eles mesmo, fazendo uma supervisão de som. É isso que eu ia te perguntar agora. No trabalho da novela, me parece que o sonoplasta mixador é no final quem decide como vai soar o episódio, né, da novela, né? Sim, se é mais musicado, se aquela cena vai ter um pouco mais de efeito sonoro. A gente sabe que a novela tem uma linguagem própria, né, muito particular, né? Sim. E me parece que na série, pelo que você está descrevendo também, é o sonoplasta mixador que desempenha essa função no final, né? De desenhar, de decidir. Não tem um supervisor de edição coordenando tudo, não, decidindo. É o sonoplasta mixador. O desenho sonoro é coletivo, é o sonoplasta mixador com o de efeitos, com todo mundo contribui. Claro que isso tudo sob a batuta de um diretor artístico, né? Que é o que realmente vai dizer o que ele quer, se ele quer música na cena ou não. Ele vai me pedir para tirar ou colocar, se ele quiser. Mas, geralmente, a gente conhece os diretores, então sabe como eles trabalham, e a gente meio que coloca música e mixa já pensando no que eles vão gostar, assim, sabendo que eles vão gostar ou não. Isso que o Breno falou é fundamental. Conhecer o diretor que você está trabalhando norteia o seu trabalho do começo ao fim. Porque você não vai sair colocando muita música no diretor que gosta de uma sonorização mais pontual. E vice-versa. Então você já evita retrabalho na partida, conhecendo o seu cliente. E não vem música na referência da montagem, na montagem? Acho que alguns editores costumam montar algumas cenas, pelo menos quando eu trabalhei, né, com novela, essas coisas, alguns editores gostam de colocar uma música específica para clipar, mas pontuais. O editor também tem pouco tempo, então se ele ficar parando para musicar o episódio, ele não vai fechar o finalizador, né? Então, deixa isso na nossa mão, que é a nossa função mesmo. Agora, nas séries que a gente tem mais de uma semana para fazer, aí sim, às vezes o editor já pontua assim, o que ele acha legal, junto com o diretor, porque geralmente na série o diretor acompanha a montagem toda também, na ilha. Então o trabalho do sonoplasta de mixagem na série, ele às vezes é mais de mixagem mesmo. Se for jornalístico, vai muito assim, lá na Record a gente não tem um produtor musical do lado, não tem uma pessoa que vai falar assim, olha, vamos colocar essa trilha assim, assado? Não, lá não tem, lá é tipo assim, chegou o produto pra gente, então a gente tá lá, equalizou, tratou o áudio, tudo bonitinho, aí lá a gente tem nosso banco de dados, a gente usa e vai fazer uma pesquisa, eu quero uma coisa mais tensa. A gente busca lá, tenso, aí aparece todas as trilhas que tem essa descrição, vamos dizer assim, né, entre aspas. E aí eu vou colocando em cima da matéria e vendo, aqui é legal, aqui não gostei, vai, tira. Várias vezes já fiquei travada, e, tipo assim, não sei o que colocar. Vocês têm muita independência, né? Assim, beleza, tem um diretor artístico, tem um diretor da novela, mas assim, você precisa conhecer o cara, deve ter algum momento, principalmente da novela, talvez a Ana possa complementar depois, falar um pouco dessa experiência, que você deve ter conversa com ele em algum momento, mas assim, me parece que vocês trabalham de uma maneira muito autônoma, independente. Tô entendendo certo ou eu tô errado? Não, eu tô entendendo certo, porque assim, você tem essa, como fala, liberdade para você escolher qual trilha. Você não é tipo assim, eu quero isso e ponto final, eu quero a trilha X.
sabe? Não tem isso. Ele só te dá uma base, mais ou menos, e você segue aquilo que você acha melhor e que vá com o que o diretor quer, entendeu? E acontece de ir pro ar sem que tenha essa palavra final do diretor? Quer dizer, o cara dá um briefing, vai lá e aí pronto, vai pro ar? Ou sempre tem uma hora que os diretores, seja lá do jornalístico, da novela... Não, eles assistem. Eles sempre assistem antes. Se não gostar de Tem alguma uma coisa, avaliação. volta. Tem uma avaliação técnica e tem uma avaliação artística, que é, se não for o diretor, ou um assistente dele, enfim, alguém vai fazer. Eu já tive casos, assim, frequentes, né, na época de Cidadão Brasileiro, lá, 2006, na Record, que o gerente de programação tirou a beta da máquina 7h10 e pôs no ar 7h15. Porque novela, assim como o Breno falou, antigamente se fazia muito capítulo do ar, acho que a Record ainda está nessa história de fazer o capítulo do ar, e não dá tempo de aprovação, em alguns casos, né? Então, assim, já aconteceu de programas saírem da minha mão e é o tempo de rebobinar a fita e jogar no ar. Já teve programa na própria Record, isso também década passada, que eu finalizei após ao vivo, porque mexeram tanto na edição, demoraram tanto para me entregar, que não deu tempo para finalizar. E aí eu tive que jogar essa fita num VT de exibe, passar pelo switcher, e com instant replay, aplauso gravado, músicas, vim costurando isso ao vivo, com toda Vida louca. Não, eu ia ter um louco. treco se fosse comigo. Não, assim, isso. E o mais legal é que assim, foi um chama Troféu Talento, que é o Grammy da música gospel. E aí a Record gravou tudo bonitinho, então tinha várias personalidades da música gospel, os bispos assistindo, e o Guidon que mixou, né, isso fora, o estúdio Guidon aqui em São Paulo. E aí no ar o cara começou a reclamar, falou, tá mono. E eu falei, eu tô mandando do jeito que tá entrando. Só que assim, a nossa estrutura é antiga. O primeiro prédio que a gente teve da Record foi arrendado da Jovem Pan. E a mesa que tinha lá era mono, né? O master era fechado em mono. E aí eu tive que ter uma ideia assim louca na hora, porque a saída da mesa ia pro master e o exibe, né, o master da emissora era no mesmo andar. E eu peguei e puxei 2 cabos de saída auxiliar da mesa direto na entrada auxiliar do master e abri os pans no ar. Nossa. Com um cabo esticado no corredor. Assim, foi ali foi o ápice da improvisação que eu tive em TV. Mas funcionou. Eu dei uns nó nos cabos, coloquei aqueles negocinho ali de piso molhado para ninguém tropeçar no cabo, e a gente pôs no ar um programa em estéreo dessa maneira, e finalizando os cortes de aplauso, né? Aqueles hora tem aplauso, hora não tem aplauso, no ar. Vida que segue, correria. Nossa, eu teria tido um treco se fosse comigo, isso, certeza. Eu, graças a Deus, de todas as vezes que eu peguei coisa para fazer, não teve esse corre de tipo, vai pro ar agora. No máximo, acho que, sei lá, tipo, algum plantão do Domingo Espetacular, ou plantão, ou fazendo Hoje em Dia, que é tudo muito rápido, né? Mas, assim, a maioria dos programas que eu fiz sempre teve, tipo, a galera assistindo depois, aí dá aquele briefing e tal, mas, troca isso daqui, faz isso aqui, não passou aqui, tipo, uns negócios assim, sabe? Eu queria perguntar para a Ana se tem, ou de repente para o Breno também, até para vocês irem pensando, que é aquelas perguntas que de repente a resposta não vem na hora. Se lembra de alguma situação inusitada, meio maluca dessas, assim, tipo, de coisas que aconteceram que vocês tiveram que solucionar na corrida ou de uma forma não tão óbvia, assim? Não sei se vocês chegaram a ver aquele programa, vocês lembram do Superstar? Na Globo, à noite, ao vivo, que tinha aquela tela gigante que subia? Sim, que era tipo um cilindro, assim, né? Isso, ela era curva, assim, né? E depois, aí a banda chegava a um certo ponto, passava para a próxima fase e subia a tela e mostrava a banda para o público. E aquilo ali era ao vivo, né? E teve um dia que entrou um microfone e a gente sempre tem o cuidado de sempre travar, né, o microfone, porque ele tem uma chavinha na base dele que, se você bater a mão ali, assim, não é muito fácil, mas pode acontecer. Ele
pode desligar na mão da pessoa. Então, a gente sempre travava o microfone. A gente ligava e locava, porque se esse botão for batido, ele não desligava. Mas, claro, um ficou para trás e aí entrou o microfone desligado. E aí... Naquele momento apoteótico daquela tela gigantesca se mexendo. Até que não. O cara entrou no palco, aí entrou com o microfone, aí a Fernanda Lima veio falar com ele. Nisso que ele foi falar no microfone, ele mastigou um chiclete. Nisso, todo mundo já enlouquecido. Aí a Fernanda, graças a Deus, Fernanda também é muito espirituosa, ela foi com o microfone dela, botou para ele falar. Só que nisso que ele falou, e ele já mastigou chiclete, já catamos um microfone da coxia, a gente sempre em contato com a suíte, porque também eles sabem os cortes, o que está rolando, se dá para entrar no palco, se não dá, porque não é interessante a gente vazar também nunca, né? E aí a gente ficou em contato, e aí eu posso entrar agora, posso entrar. Aí eles falaram com o diretor para, subir um pouquinho a câmera para não mostrar a gente, e a gente entrou por debaixo do palco assim, entregamos o microfone por debaixo, o garoto pegou e foi, e conseguimos entregar um microfone funcionando. É bem interessante. Lá na Pós não tem esses estresses ao vivo, né? A não ser quando antigamente a gente fazia novela que era do dia, e já aconteceu de eu estar entrar o primeiro bloco no ar e eu ainda estar mixando o bloco 3, já com o primeiro no ar. E aí, nessa hora, ficam 10 pessoas na porta da ilha, mais 10 pessoas dentro da ilha, aparece gente de tudo quanto é lugar, porque cada um tá correndo atrás de fazer o seu, né? E tá tudo atrasado. Daí isso aconteceu comigo também. Tempo. E aí já aconteceu de eu saber que na frente vinha uma cena aqui que precisa de folha e eu falar com o artista de folha, olha, vou abrir teu microfone, fica ligado que eu não vou ter como parar, já estou gravando, e você vai fazendo ao vivo em sync. Era o tio P, que nem está mais com a gente. Aí ele ficava lá assistindo dentro da cabine, da salinha de folha. Quando ele achava que tinha, eu olhava para ele assim, ele começava. Tinha uns passos dentro da água, assim, tinha um monte de coisa que ele precisava. Radionovela. Total. Mas isso cara, passou, é incrível assim, esse mundo de mais vocês. esses estresses. Nessas épocas aí eu ganhei uma gastrite nervosa, assim, viu? Porque todo dia nessa tensão, entregando o capítulo do dia, era puxado. Você não pode ter dor de barriga, né? Tem uma hora que você já acostuma, assim, a trabalhar assim. Eu fiz, há muitos anos atrás, o Cacete Planeta. Era sempre sonorizado no dia, que ia ao ar na terça-feira, e eles esperavam as notícias para ficar bem atual, né? Do domingo, assim, esperavam todas as notícias da semana para editar na segunda, sonorizar na terça e ao ar na própria terça. Eu acho que hoje em dia, com as tecnologias digitais, o Pro Tools, assim, acelerou muito os processos, né? Eu imagino que isso deve ter beneficiado muito, talvez, vocês, né? Um pouco essa velocidade. Aí, talvez, eu queria entender um pouco como é que é o workflow técnico, assim, sabe? Edita no Media Composer, não sei o quê, faz um AF... O áudio tem sido gravado, acredito, com sound devices, cantares da vida. Bom, lá na Record a gente vem a imagem dos editores, né? Eles editam no Media Composer e aí a gente exporta em AF, né? Tudo que vem, então, tipo, off, sonoras, ambiência. E aí a gente exporta em AF e importa no Pro Tools e a gente consegue linkar o Pro Tools com o Media Composer. Então, a gente trabalha com ele em paralelo, né? A gente consegue ver a imagem, ver os cortes, o que facilita muita coisa também, porque, por exemplo, quando vem muito efeito, mesmo que se for, tipo, sei lá, efeito de transição, a gente bate o olho na timeline do Media Composer, a gente já sabe que ali tem um efeito, né? Então, a gente consegue, fica mais fácil para você, tipo, posicionar o efeito certinho para ele fazer, né? Deixa eu te perguntar uma coisa para entender esse workflow. Então, o playback de vídeo, no seu caso, é feito do Media Composer remotado do Pro Tools. Então, o teu Pro Tools é só áudio, teu playback de vídeo é o timeline do Media Composer aberto ali. Então, você deve ter uma organização de pistas, o que você falou. A pista X é um efeito... Interessante. Eles são linkados via um plugin entre o Pro Tools, né? Que é tudo áudio, né? Satélite, né? Isso, vídeo satélite. Isso. E também tem outra coisa que, tipo assim, é que lá a gente tem os programas, que é feito no Media Composer, e tem o jornalismo também, só que aí é feito no Edios, né, Cris?
médios, aí já esquece o Media Composer, aí é outra coisa. Aí a gente está migrando esse parque de ads, essas coisas, tanto o Avid quanto tá tudo migrando para Premiere, né? Então, futuramente, a gente vai ter que receber um vídeo referência para dentro do Pro Tools. Atualmente é o Media Composer, mas por uma série de fatores de engenharia, foi decidido que ia migrar tudo para o Premiere. Então, a partir do ano que vem, meio do ano que vem, a gente abre mão da comodidade do vídeo satellite para poder trabalhar com vídeo referência. Essas coisas que você falou de aprovação, só retomando aquele assunto, já aconteceu, não sei se com vocês, assim, a gente está com um programa pronto sexta-feira que vai ao ar domingo. E aí sexta-feira o diretor chega na ilha de edição, dá play e fala, não é nada disso que eu queria. Muda tudo. E aí ele brinca, parece que ele tá... Assim, a tecnologia ajuda a gente com bastante coisa, mas nesse caso eu odeio a tecnologia, porque antigamente a gente tinha edição linear, né, CPP, de beta para beta, BVE. Você, uma vez que você colocou isso daí na sequência do programa, dá um baita trabalho mexer nisso. E com o Avid, com o Premiere, com edição não linear, o cara encara ali o Minority Report, começa a pegar um pedaço daqui, jogando dali, e ele remonta um programa de sexta para noite para sábado de manhã e fala, olha, gente, tô gostando agora, se vira. Aí entra toda essa parte de conforme, resync, e a gente tem que, muitas vezes, ressonorizar, porque você joga fora, né, você joga fora todo o seu trabalho de escolha de trilhas, de você editar a música e fazer um finalzinho no momento ali de ápice da música para entrar numa sonora. Você refaz tudo isso porque se você simplesmente esticar e tentar fazer um crossfade, não vai funcionar. Então essa parte de aprovação tem umas coisas bizarras que a gente está à mercê dos diretores que muitas vezes chegam de sexta para sábado, e eu já peguei na época do Gugu, né, quando eu fazia lá o programa do Gugu, o nosso diretor, gosto muito de você, Homero, não tô reclamando de você não, mas ele chegava sábado à noite, tá sim. Não, mas assim, é a realidade, né, ele chegava sábado à noite e mudava tudo, sem brincadeira, assim, era uma reconstrução, sabe, era mesmo que eu chegar no longa aí, o cara reconstruiu o filme, você fala, cara, joguei todo o meu trabalho fora. E a gente tinha, às vezes, metade de um dia, porque o programa entrava 11, meio-dia, para fazer uma sonorização de 1 hora, toda de novo, que era uma reforma de casa. Tem uma coisa muito importante, assim, que, eu sou muito grata, porque dependendo da equipe que você está trabalhando, o editor iria muito gente boa e falar assim, Rê, coloquei um marker aqui porque a gente tirou essa peça daqui do final e jogamos lá pro meio. Então, você sabe, ele coloca um marker lá para você no Media Composer, falando que, essa parte é aquela lá, sei lá. Então, tipo, rola essa comunicação também com o pessoal da edição. Então, você não fica tão perdido assim, porque imagina, você pega lá uma timeline de 1 hora, que aí, que nem o Cris falou, o diretor tirou um teco ali do meio, colocou no começo, a do começo jogou lá pro final, e aí, tipo, mano, você vai resyncar todo aquele material de 1 hora e você fica, meu Deus, cadê? E agora? Você bate só o olho, o tempo de assistir 1 hora de material para ver se tá tudo no lugar, vocês não têm. Né? E tem outra coisa também. E tem outra coisa também, tipo assim, esse programa de 1 hora, não é só você, o sonoplasta X, que vai fazer aquele material. Tem uma equipe, tem 3 sonoplastas mexendo no mesmo produto. Então, assim, às vezes passou coisa que não foi você que fez, então você nem sabia da existência dela, né? Então, tipo assim, cortou aqui, foi pra lá, tipo, putz, de onde tá essa parte? Aí você tem que sair correndo, assistir, dar aquela assistida rápida pra ver o que tá acontecendo, é um caos mesmo. Você meio que já respondeu o que eu ia perguntar, que era se você usava algum software de conformação, de auxílio para vocês. Tem o Conformalizer, Edload, Virtual Key. Não, as conformações são manuais na base da comparação, assim. Tá. Bate o olho ali, cortou um teco. Teve uma época que eu usei muito o VK, eu adorava, assim, mas realmente parei de usar. O Edload, tem na Globo Edload, a gente usa pouco. Geralmente é feito no quebra-cabeça mesmo, manual. Assim. É porque o Edload é uma super ferramenta. Eu sou muito fã dele, eu uso pra tudo ele. Eu sei que requer um certo treinamento, talvez ter você tem que controlar o exporte do Media Composer, ou sei lá, de qualquer... para ter sempre os EDLs super organizados, né? Exatamente. Então, quando a gente trabalhava com o Media Composer dentro da ilha de sonorização, através de satélite, a gente tinha controle absoluto disso. Então, era ótimo. A gente mesmo exportava os ADLs
Então, a gente tinha controle do EDF da edição, o editor nem queria saber disso, entendeu? Mas como com vídeo referência, enfim, dá para fazer também, claro. Queria perguntar para a Ana, se a Ana fala um pouquinho do workflow aí de vocês da Globo, de dramaturgia, né? Do ao vivo a gente já falou bastante, lembrando que a 3PS, Associação de Pós-Produção de Conteúdo Original, foi muito interessante falar sobre ao vivo, porque é uma curiosidade, mas para a gente focar um pouquinho nessa coisa do conteúdo, né, de dramatúrgico. Como é que é o workflow de vocês, assim, né, capta sound devices ou no Cantar? Então, varia, porque também, assim, na real, eu aqui hoje na pós, eu não estou fazendo dramaturgia para o ar. Eu trabalho com produtos que foram concluídos já, novelas que já foram feitas e foram vendidas para o México. Né? O México também compra um pacote de uma novela e eles exibem lá. Só que o que acontece? Passa por um processo, claro, de dublagem, né? Eles contratam lá atores, fazem uma dublagem, mandam para a gente de volta e aqui a gente monta e manda de volta o produto para eles. Eu, atualmente, eu gravo Foley, né? Eu gravo um artista de Foley aqui, o Adailton, meu amigo, está até na outra sala ali trabalhando. E eu gravo ele. Então, por exemplo, agora eu estou fazendo uns passos aqui no Pro Tools, não sei se vocês conhecem. Grava e edita, né, Ana? Isso, eu gravo e edito tudo. E o Adailton é o artista de Foley. Eu já fiz um pouco de Foley também, que eu acho super interessante. É um trabalho muito legal, só que, porra, tem que ter um sync no sangue ali que é complicado. Já tentei, mas acho que não é muito a minha praia. Prefiro ficar no computador. Mas, então, eu faço isso, né? Porque a partir do momento que tudo é dublado, a gente perde qualquer referência de som direto, né? Então, desde, né, um papel na mesa, um copo numa mesa, uma cadeira mexendo, tudo isso é perdido, então eu tenho que regravar tudo, entendeu? Desde movimentação de roupa até algum objeto em cena. Como nas novelas a gente não consegue fazer um foley completo, porque não tem tempo, e para fazer a banda internacional, a ME precisa tirar o diálogo, né? Então, eles refazem o foley todo e editam. Tem uma conformação, trabalho de conformação também, porque não é a mesma edição. Assim. Às vezes tira música. Tem uma outra equipe só de banda internacional que cuida só disso. Tem um cara de mixagem, de FX, de Foley. Mas ele parte do trabalho da mixagem original, é isso que eu ia perguntar. Assim, sim, né? A mixagem original, os cortes de stems todos, eles têm isso tudo limpos lá. Normalmente, até assim, muitas vezes eu importo isso para minha sessão, o AF do original, para ver também assim, se rola alguma coisa, tipo, será que eu posso aproveitar? Porque, por exemplo, quando uma novela está sendo feita, né, durante a exibição, normalmente o sonoplasta de efeito ele grava passos para cenas externas, por exemplo, sabe? 2 pessoas andando na rua ali movimentada. Aí aquilo é gravado, tipo, 2 pessoas conversando, andando na rua. Agora, por exemplo, 2 pessoas conversando dentro de um apartamento, andando, esse passo não é gravado, até porque também rola já captação pelo boom também, entendeu? Então rola já um vazamento natural que fica super de boa, você não precisa refazer, né? Agora, para a DNI, quando o som direto é totalmente jogado fora, tem que ter som, tanto na rua movimentada, quanto dentro de um apartamento, ou de uma casa, ou de um lugar indoor mesmo, sabe? Então, todo esse processo, todos os passos de todas as cenas tem que ser feito, sabe? Só se for alguma cena específica, tipo uma cena em slow motion, sabe? Tem alguma coisa, às vezes, artística ali diferente, que às vezes, por exemplo, às vezes o personagem está num sonho, sabe? Aquela coisa meio sonho e tal, aí a gente não faz, né? Mas tudo é feito, tudo. Desde do cara se movimentando, correndo, a roupa dele mexendo e os passos no chão, tudo. Tudo é feito de novo. A ME de uma novela, por exemplo, ela só é feita de forma completa depois que ela é vendida. Então, ela vai ao ar. Aí, digamos, rolou esse licenciamento com o México. Bom, então, ok, vai ser dublado no México, a gente recebe os diálogos dublados e aí se faz essa complementação para existir a ME. É isso? Exato.
Exatamente. É isso aí. E como é que é o workflow técnico de vocês? É Pro Tools, Media Composer, Pro Tools? Pro Tools. Sim. Pro Tools. Não é igual de fora nos estúdios normais. Um editor exporta um AF para Sono com um QuickTime de referência, ou MXF, geralmente, e aí a gente começa, normal, do zero, né? Edição de diálogos, X, cada departamento pega o material e começa. É muito parecido com o nosso mundo, né? Eu acho parecido. Eu acho que independente. A Renata ia falar alguma coisa e eu interrompi ela. É isso que eu ia falar. Na verdade, é só complementar, né? Lá também, na Record, dependendo do programa, a gente faz toda a parte... A gente não grava o Foley, né? No meu caso, dos programas que eu faço. Mas a gente adiciona muita coisa. Então, ambiência de, sei lá, trânsito, ambiência de... Vai complementando com o que já foi gravado. Porque somente com o que a gente tem não é o suficiente. Fazer uma pergunta. Teve uma mudança paradigmática no Pro Tools. Depois do Pro Tools 10 veio o Bounce Offline. E a existência do Bounce Offline é uma mudança grande de conceito de trabalho, porque de uma forma ou outra, fazendo Bounce, a gente checava o que a gente tinha feito, né? E o Bounce Offline é um perigo, né? Porque é muito fácil, mesmo assim, se aconteceu uma mudança de corte, né, Rê, que tu estava falando, não viu que tinha uma mudança de corte lá na frente, faz o Bounce Offline achando que está tudo bem e vai descobrir depois que tem a partir do minuto 30 está tudo fora de sync, por exemplo. Vocês já passaram por algum desespero, assim, por causa do maldito ou bendito Bounce Offline? Quando o Pro Tools veio com essa função, achei maravilhoso, a gente começou a usar demais até começar a ter problema. E aí você vê que você tem que mudar o seu jeito de trabalhar também. Então, em vez de você... O que eu faço hoje? Primeiro, eu presto muito mais atenção na hora que eu estou mixando, já sabendo que eu vou fazer um bounce offline. Do que antes eu falava, quando eu for gravar, mesmo para dentro da pista, eu já venho acompanhando. Ou então eu faço um bounce offline e depois eu reviso. Mas eu uso direto também. Bounce offline, eu sou fã. Gente, eu estou super satisfeito. Eu não sei se o Kiko quer perguntar mais alguma coisa. Eu achei muito legal. Foi uma manhã de aprendizado. Eu faria aquela pergunta tradicional final, assim, se queriam contar algum caso inusitado, alguma coisa que lembraram, algo divertido, diferente. E talvez, né, Kutz, perguntar um pouco sobre carreiras. Acho que na A3PS a gente tem uma fatia de público da A3PS, de sócios e sócias, né, que são gente que ainda está estudando, começando a carreira. E se vocês têm alguma dica para quem está a fim de trabalhar com isso, como chegar. Então, eu deixaria essas duas perguntas no ar para a gente se encaminhar para o fim. Complementando a pergunta do Kiko, assim, até como funciona a carreira dentro de uma emissora de TV, né? Assim, talvez complementando a sua pergunta, né, Kiko? Assim, quais são as etapas que a pessoa vai passar, se elas existem, né? Se existem uma... Depende muito do que você quer. Quando eu entrei como operadora de áudio, no estúdio, eu passei 7 anos fazendo a mesma coisa, basicamente, né? Montando PA, montando banda, passando som, checando tudo, passando cabo de caixa. Até carregar caixa eu carreguei, gente. Então, assim, não sei nem como eu não ferrei minha coluna para sempre. Mas eu percebia justamente que era uma coisa que estava, assim, pro áudio de estúdio, não tinha mais muito para onde eu ir. Só se eu fosse virar sonoplasta, por exemplo, sabe? Ou sonoplasta de PA, ou sonoplasta banda ou PGM, só que não era muito o que eu queria, sabe, ainda, assim. Então, eu me identificava mais com a pós-produção, de fato, com o Pro Tools, por exemplo, que eu gostava também de operar, sabe. E aí, eu, por mim mesma, vim aqui no CPP, falei com o chefe aqui na época que eu conhecia, que ele também, volta e meia, estava no meu estúdio, trocava várias ideias com ele já me conhecia também, e aí eu cheguei nele e falei que tinha super curiosidade e estava super afim de fazer pós-produção, sonoplastia de efeito, para ser mais específico. Eu queria fazer carro explodindo, eu queria fazer o fuzuê, entendeu? E aí eu conversei com ele, ele me chamou aqui, e aí eu ficava, tipo, part-time, né? Eu trabalhava no meu estúdio, montava tudo, depois que estava tudo montado no esquema, eu passava tudo para a galera da tarde, a gente fez isso, e depois eu corria para pós e ficava aqui acompanhando a galera trabalhando. Foi basicamente isso. Eu também gravava novela, o meu estúdio era um estúdio que eles chamavam às vezes de estúdio extra.
quando sobrava, às vezes, cena de um dia que eles não conseguiram gravar todas as cenas, sobravam umas cenas e às vezes ia para o meu estúdio e eu também operava boom, né? Isso também fazia parte do meu trabalho. E eu também fiz externa pra caramba, assim, fiz muito externa. E também foi bem divertido. Gostei muito de fazer externa. Cada dia era um dia louco. Que legal. De vez em quando abre na Globo uma oficina para quem quer começar, assim, oficina de áudio. E aí, dentro dessa oficina, ele escolhe mais ou menos que ramo ele quer seguir, se ele quiser seguir, assim, dentro da televisão, se ele quer ir para ao vivo, para pós. De tanto tempo abre, pelo menos antes da pandemia abrir. Mas deve abrir de novo. E, antigamente, dentro da dramaturgia, eu tinha uma carreira, assim, que até meio, assim, nunca concordei muito, que o cara entrava editando diálogo, e aí depois ele passava para FX, e aí depois ele passava para mixador. Só que, claro, tem gente que gosta de fazer diálogo pro resto da vida, não precisa, né? E tem gente que gosta de fazer FX e Foley pro resto da vida, o cara não tem que virar mixador para ser promovido. Então, agora eles mudaram. Esse negócio, questão da nomenclatura de sonoplasta, isso vem do sindicato. O sindicato dos radialistas determina que a emissora, quem trabalha com som dentro de uma emissora de televisão é sonoplasta. Por isso que no crédito vem tudo, sonoplasta. Vocês são todos sindicalizados? Sim. Sim. Interessante. Hoje, na Globo, eles dividiram agora em sonoplasta 1, 2, 3, 4, exatamente para o cara que gosta de fazer efeitos poder ser um sonoplasta 4, quer dizer, claro que o sonoplasta 4 ganha mais que o 3, enfim, e continuar fazendo efeitos. O cara que faz diálogo pode ser um sonoplasta 4, entendeu? Ele vai crescendo dentro da função dele, não tendo que mudar de função para melhorar de salário, essas coisas. É bem mais legal mesmo, faz bem mais sentido. Isso se chama retenção de talentos, né? Você consegue reter um talento na sua função e você consegue que ele também se sinta privilegiado e prestigiado por ser bom naquilo, né? Sim. Christian, tem alguma dica para carreiras, para quem se interessa, como é que as coisas... Eu acho que o caminho da Ana é perfeito, assim, você começar na base, entendendo de áudio, indo para a rua, os perrengues de externa, perrengue de estúdio, sabe, operando microfone, entendendo de frequências, aí depois você começa a entender, fazendo essa ponte para a pós-produção, você sabe qual o impacto do seu trabalho inicial vai impactar naquele cara que está na pós-produção, né? Então você consegue, nessa transição, você já consegue melhorar sua qualidade profissional na captação, e quando você migra para a pós-produção, você sabe exatamente o que pedir para um profissional de captação, porque você já passou por aquilo, né? Então acho que essa formação gradual, para quem quer chegar na mixagem, eu acho importante como conhecimento, mesmo que ele não seja bom em todas as funções dessa cadeia, né? Ele pode ser um excelente mixador, mas tem que ter um conhecimento básico de cada função anterior para poder pedir, né? Para não chegar, às vezes você tem... Pô, já peguei um monte de operador mal educado, chega assim, pô, você não sabe como é que é externa, pô, foi o que deu para fazer. Eu falei, não, amigo, eu sei como é que é, eu entendo, mas se a gente tivesse feito dessa maneira, entrasse com o boom para baixo, para cima, para o lado, ou então não entrasse com o boom, colocasse 2 microfones de lapela no cara, sei lá, qualquer coisa que você consiga complementar para que essa experiência te traga resultados mais fáceis no seu trabalho de pós-produção. Então isso eu acho legal, você ter essa bagagem, né? Na Globo tem um profissional que a gente não falou também, que é o produtor de áudio. Esse cara, ele fica no set, junto com a equipe de captação, pensando na pós. Então... Às vezes, Breno, às vezes. Então, mas essa seria a função dele. Então, passa uma carroça, ele grava a carroça, assim, capta ambientações, e, enfim, aí leva isso para pós pra gente, assim, para ajudar, né? Mas ele também está bem ligado à captação do produto, assim, ele geralmente é um cara que entende de captação, de microfonação, né?
E nessa parte de finalização, o mixador, né, que é no caso que o Breno coloca as músicas, escolhe as músicas, a Renata também, eu acho importante, né, não é, assim, fator determinante, mas é importante a pessoa ter um pouco de músico, né, ter uma sensibilidade musical, gostar de música, ter um gosto eclético, e ter ritmo, saber editar uma música, é importante, sabe? Às vezes você precisa fazer uma edição de música tão cabeluda que você usa uma introdução, aí você faz 2 vezes a parte A, uma parte B, refrão, e aí você faz um final para que a cena consiga construir, e muitas vezes você faz um finalzinho e você fala, putz, se eu der um stretch aqui, né, levinho ali, sei lá, um pitch in time da vida, e você consegue fazer com que a batida final acabe na troca de cena. Então, e uma vez eu fiz isso, e o Manuel Barimbem, produtor musical, que fez o Tropicália, ele quase caiu da cadeira, que eu estava mexendo na composição do artista. Falei, não, amigão, isso aqui é sonoplastia, cara, eu preciso fazer uma cena. Eu não tenho que saber se eu vou mexer na história que o músico quis construir, não. Eu preciso contar uma história, entendeu? E aí, no final das contas, eu consegui convencê-lo. Tive que mudar a edição, para que também a gente chegou numa versão híbrida ali, para poder finalizar um capítulo, para poder falar assim, ó, a música acaba aqui. Então, essa noção musical, feeling, ritmo, notação, você tem que ter isso dentro de você, esse conhecimento prévio. Tocar um instrumento é muito bom, para você poder colocar isso em prática. Complementando esse negócio que o Cris falou, realmente é muito importante, porque não é só colocar uma música ali e já era, entendeu? Você tem que entender o que está acontecendo no conteúdo, você está falando sério, o que é, tipo, que tipo de trilha que você tem que colocar. Tem que ter um sentimento real vindo de dentro, assim, para realmente fazer sentido, né, para a matéria. E em questão de quem está estudando agora, é correr atrás, não tem jeito, entendeu? Quando eu fiz meus estágios, eu consegui passar por alguns... eu consegui passar pela sonoplastia do ao vivo, da pós, mas eu não consegui muito a fundo, e eu sinto muita falta disso, né? De ter essa vivência que todo mundo aí teve, de pegar no microfone, ligar no PA, não sei o quê. Eu sei porque eu tive banda, então eu meio que já tô no caminho assim, né? Mas para quem está começando, eu acho realmente que é muito importante você ir atrás de tudo, desde a base até ir evoluindo, né? E é você correr atrás, não tem jeito. Se você quer um negócio, você tem que fazer, porque não vai cair do céu, né? Sua sugestão. Eu acho também que rapidinho, eu acho que é importante Obrigada, também investir em cursos, sabe? Assim, Sim. Eu acho que isso é muito importante, porque além, claro, da informação que você está querendo correr atrás ou da especialização, é um lugar muito legal de conhecer a galera, sabe? Conversar, conheço fulano e não sei o quê, porque é esse network aí que vai conseguir levar você para algum lugar, sabe? Às vezes alguém vai lembrar, tem a fulana, tem o ciclano, eu fiz curso com ele de tal coisa, sabe? Eu fiz um curso de radiofrequência com o Ricardo Fortes, que, o curso abriu minha cabeça, assim, de uma forma que eu achava que eu entendia sobre radiofrequência e depois eu vi que, realmente, eu estava só ali na superfície, sabe? O cara saca demais e tem um puta tesão, sabe, no assunto, e passou muita informação boa, e eu conheci muita gente legal, sabe? De São Paulo, de vários lugares, e eu acho que curso só abre portas. Outra coisa que eu acho importante também, para quem está querendo entrar nesse mundo, é ele ter referência do que ele acha legal, assim, ele assiste, ou não, que ele acha ruim também. Então, assistir muita coisa, assistir muito filme, assim, mesmo que você acha ruim, preste atenção no som, ver o que está acontecendo. Enfim, essa referência é uma coisa muito importante também. Cultura, né? Ter cultura, né? Sim. Sim, sim. Assim, para concluir, assim, né? Porque o que eu estava falando é entender de onde que vem, para onde que vai e como que entrega, né? Então, assim, você ter essa vivência global é importante para você ser um profissional mais completo. E para começar, é isso que a Ana falou, que a Renata falou. Eu dei muita palestra em faculdade, então as pessoas perguntam. Então, assim, você tem o IATEC no Rio, você tem o IAV aqui em São Paulo, você tem escolas focadas, né, em áudio como essência, e a parte de pós-produção realmente tem um pouco de deficiência em formação convencional.
É mais estagiando, dentro desses cursos, conversando com os professores, né, com as pessoas que trabalham nesses cursos, para saber se tem, né, um monte de vaga, às vezes aparece, né, as produtoras entram em contato com o IAV, acho que o IATEC é a mesma coisa, aí com o Luiz, com o pessoal aí, pedindo profissional, né, então ficar ligado em rede social, ficar ligado em grupo de discussão, as vagas aparecem também aí, né, não cai do céu, mas às vezes pinta, preciso de um cara, um foco em tal produto, ou um entry level da vida, e assim você acaba sabendo de vagas do nada, e normalmente quem tá ligado e responde primeiro tem mais chance. Isso. LinkedIn, às vezes, tem um perfil lá, acho que Vem Pra Globo, uma coisa assim, que sempre posta vagas, assim. Maravilha. Maravilha, gente. Pô, foi muito legal. Foi muito bom. Queria agradecer a vocês pela presença, ter esse tempinho, poder conversar com a gente. Foi muito instrutivo. Acho que abriu uma porta aí realmente que, quem sabe, não só é curioso para quem é apaixonado pela pós-produção de áudio, também ao vivo, mas até para quem deseja trabalhar numa emissora de TV, né? Acho que vai ser. E aí eu vou pedir para vocês que, tomara que esse episódio, quando a gente puder, quando nós publicarmos, atrai a curiosidade dos seus colegas, mas quem sabe vocês ajudem a levar a palavra da 3PS para dentro das empresas, porque acho que lá na associação mesmo só tem o Breno e o Christian que estão meio participando, você convida para Renato e para Ana também para se aproximarem mais e ajudem a gente a conectar com o pessoal de vocês, assim, né, que está trabalhando nas empresas, né? Com certeza. Com certeza. Obrigadão, foi um prazer. Valeu. Muito obrigada. Estar com vocês, gente. Valeu. Valeu. Gente, esse foi o quarto A3PS Conversa, com 4 profissionais que trabalham nas TVs abertas, né? Rede Globo e Record, especificamente. E o A3PS Conversa é um oferecimento da Foxrite. Queria agradecer a eles pelo apoio e pelo patrocínio. Até o próximo.